ali para os aliados que fazem parte da grande mesa. E nos próximos dias nós teremos um encontro só com os anfitriões para falarmos sobre os bastidores da teia dos acontecimentos. E hoje eu quero compartilhar com vocês um desafio que eu compartilhei com os membros da grande mesa, para a gente sacudir um pouco a teia dos acontecimentos. Mas antes, para quem está chegando aqui agora, o que é a teia dos acontecimentos? Imagine que existem vários caminhos, vários futuros possíveis em uma linha do tempo, que você pode sim chamá-los de destino, mas não com esse destino automático, esse destino definido e estabelecido para você, e sim um destino definido e estabelecido por você. A frase "tudo muda quando alguma coisa muda" mexe com a teia dos acontecimentos. Quando você bate um carro, você precisa que o inconsciente conecte os padrões, os momentos e as pré-quedas de duas pessoas. Uma bate o carro e está certa, a outra bate o carro e está errada. Uma precisava, permitia e preferia estar certa. A outra precisava, permitia e preferia estar errado. Eu costumo dizer que quando uma pessoa é assaltada, por exemplo, ela fez um combinado inconsciente com aquele assaltante. Quando uma pessoa fica doente, ela fez um combinado inconsciente com aquele vírus, com aquela bactéria. Por quê? Precisa, permite e prefere. E esses são os 3 P's da pré-queda. E existem muitos futuros possíveis que não são ativados porque decisões não são tomadas, porque vontades novas não surgem, porque vocês muitas vezes sequer se dão conta dessas possibilidades. Mas é impossível desver depois que você vê. Você pode até adiar uma percepção, você pode até adiar uma decisão e você pode até adiar uma ação no seu PDA. Mas quando você, inconsciente ou conscientemente, vê um padrão, uma situação, uma possibilidade, quando você deseja, você já ativa uma nova teia dos acontecimentos. E esse encontro foi muito chocante, porque eu quebrei um padrão ao vivo, ali no palco, um padrão meu, mostrando uma situação da minha vida, que é conhecida. Há um tempo atrás eu tive um problema em uma empresa, e uma sócia que ficou chateada, se sentiu injustiçada, manifestou um padrão vingador ali e moveu 11 processos. Boa parte desses processos foram arquivados, para ser mais preciso, 9 dos 11. Um processo foi feito acordo e esse processo ainda estava em andamento para que se concluísse ali algumas questões e um outro processo ainda está correndo. Esse processo em questão, esse processo que foi feito um acordo, existia uma decisão para ser finalizada ali pelo juiz e isso vinha se arrastando. Existiam 2 possibilidades. Depois que o processo andasse, logo, existiam 3 possibilidades. A possibilidade do processo andar e, dentro disso, a possibilidade dele ser favorável ou dele ser desfavorável. Ok? Perfeito. Dentro dessas novas 3 possibilidades, porque a possibilidade do processo não andar, na verdade não é uma possibilidade, é uma realidade, o processo está parado. Como deve estar acontecendo na vida de muitos aliados por aí. E aí vem a pergunta, né? O quanto a gente precisa de permissão para desbloquear ou liberar um processo? Ou quantos nossos padrões, a nossa dependência emocional pode travar um processo? A resposta está nesse exemplo claro. Eu expliquei um pouco da minha vida,
Contei um pouco da trajetória, trouxe o que era do meu inconsciente, trouxe o que era do inconsciente dela, coloquei as possibilidades no quadro, quebrei o meu padrão ali com eles, para deixar claro que tem como prever o futuro. Prever o futuro nada mais é do que ver o seu acontecimento antes de acontecer. Em alguns encontros a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas não é necessariamente a previsão que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje. Eu quero trazer o poder de destravar aquilo que é você quem está travando. Eu quebrei o meu padrão, fiz um exercício e disse para eles, eu não dou uma semana para o meu advogado me ligar. Saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é consultá-lo, porque tudo muda quando alguma coisa muda. E tudo isso aconteceu no sábado. Quando foi segunda-feira, às 10h45, meu advogado me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo, tem um minuto, preciso falar com você. E sim, era sobre o processo, e sim, o processo andou. Você pode definir qual teia você ativa, qual caminho você escolhe, qual futuro possível você quer para a sua vida. E a gente define isso quebrando os nossos padrões. Esse acontecimento deixou o nosso grupo ali da grande mesa dos empresários e aliados que fazem parte da grande mesa um tanto quanto agitado. E eu soltei um desafio lá, que eu quero soltar aqui para vocês. Um desafio que vai dar uma sacudida na teia dos acontecimentos, vai colocar luz sobre o seu inconsciente, que você tem chamado de destino, e vai colocar luz sobre o inconsciente das pessoas que estão conectadas com você em projetos, em relacionamentos e até em problemas. Então, vamos para o nosso desafio da permissão. Você tem um protocolo de combate ao medo. Perfeito. E você sabe que todo problema, ele vem sob medida para a sua vida. Ele nunca é pequeno demais para não ser ignorado, e ele nunca é grande demais para não ser suportado. Então, você está mantendo o seu problema e mantendo-o deste tamanho. Você não quer que ele aumente, porque senão você não vai suportar. E você não quer que ele diminua, senão ele vai ser ignorado, ele vai perder a utilidade que você deu para ele nos relacionamentos que você insiste em manter diante dos ambientes que você insiste em frequentar. Pois bem, o que nós vamos fazer? Pense em um problema da sua vida, qualquer um, pode ser dívida, doença, fracasso, dificuldade, falta de oportunidade, um imprevisto, um desemprego, qualquer problema, qualquer um, escolha um problema. Traição, dificuldade no relacionamento, dificuldade de se relacionar, escolha um problema qualquer. Vai, pensa aí. Escolha um problema. Senão o exercício não vai funcionar. Escolheu? Pois bem, o segundo passo do nosso desafio é você tentar aumentar o problema ao extremo. O que significa aumentar o problema ao extremo? Colocá-lo de um tamanho que você não suportaria. Por exemplo, se for uma doença, você vai aumentar os sintomas. Aumente muito os sintomas. E aumente o impacto disso. Se for uma dívida, aumente muito a dívida. Dobre, triplique. Seja lá qual for a dificuldade, aumente. Aumente. Por exemplo, eu tenho um relacionamento onde a pessoa é agressiva, ela grita. Quando você aumenta o tamanho, essa pessoa não grita, ela bate. Ok? Perfeito. Esse é o segundo passo do nosso exercício. Quando chegar a um nível insuportável, você vai perceber que vai surgir aí um medo desse problema ficar desse tamanho. E aí, nessa hora,
a gente vai rodar 2 protocolos de combate ao medo. Essa é a terceira etapa do nosso exercício. Você vai rodar um protocolo de combate ao medo do problema ficar desse tamanho insuportável. E depois você vai rodar um protocolo de combate ao medo do problema sumir. É isso mesmo. Ah, Elton, mas eu não tenho medo do problema sumir. É claro que tem, porque você está mantendo o seu problema desse tamanho. Você não quer que ele cresça, mas você também não quer que ele diminua. Então você vai rodar 2 protocolos de combate ao medo. Um para o tamanho aumentado e outro para o medo do problema sumir. Você vai perceber o quanto você está se esforçando para manter esse problema. E detalhe, se você fizer esse exercício, no dia seguinte, você vai viver uma pré-queda. Eu digo, no dia seguinte, leia-se. No máximo, no dia seguinte. Você pode viver a pré-queda no mesmo dia. Você vai viver uma pré-queda porque você está com medo de deixar esse problema embora. Porque esse problema, quando some, ele ativa novas teias na sua vida e na vida dos outros. E você está mantendo este problema. E a pré-queda que você vai viver, ela está relacionada à parte do seu plano perfeito, preste atenção, ela está relacionada à parte do seu plano perfeito que está sendo impactado por este problema. Você vai ver o seu problema tentando ir embora mais uma vez. E aí, talvez, fique mais fácil encarar o padrão que você precisa quebrar para deixar esse problema ir embora de uma vez. E com certeza, esse exercício vai deixar claro para você que você não apenas criou esse problema, você precisa, permite e prefere. Mas além de tê-lo criado, de permitir, de precisar e de preferir, você está mantendo na sua vida. Será que você tem coragem de fazer esse exercício? Estou curioso para ver o resultado. Porque tudo muda quando alguma coisa muda. E com esse exercício, com o óculos da permissão e com o apoio que você tem dos seus aliados e das suas aliadas, nesse ambiente maravilhoso, eu tenho certeza que o impossível é só questão de companhia, só questão de tempo. E eu sei que o impossível vai se transformar em possível depois que você fizer esse exercício. E se você fizer, compartilhe com seus aliados e com as suas aliadas, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que a nossa capacidade de perceber, decidir e agir aumente. Afinal, a vida é justa, só está nos esperando. E aqui nós podemos muito mais.